Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição vamos falar do seguinte tema: o que os professores querem. Nos últimos 2 anos, a instituição mais sólida na defesa do Brasil tem sido a imprensa. O jornalismo vem denunciando os crimes do executivo. O jornalista Antônio Prata, no artigo Molecagem à beira do abismo, publicado na Folha de São Paulo, dia 15 de agosto, lembra apropriadamente que, nos últimos 2 anos, a instituição mais sólida na defesa do Brasil tem sido a imprensa. E esperamos que continue sendo. Contrariando este comportamento, a Folha de São Paulo, no dia anterior, 14 de 8 de 2021, referindo-se ao PLC número 2621, publicou a seguinte matéria de capa, aspas, professores se mobilizam contra projeto que reduz faltas ao trabalho em São Paulo. Sem dúvida, um equívoco e uma desinformação grandes. Não podemos acreditar em má-fé de um jornal sério e não panfletário, como é a Folha de São Paulo. Porém, essa informação presta um desserviço à população e aos profissionais da educação. Afinal, não querer perder direito a faltas é sinônimo de vagabundagem, de ociosidade sem dignidade, o que não é o caso dos professores. Vamos lembrar aqui os pontos negativos que destacamos no PLC número 2621 nas nossas análises, principalmente nos 15 minutos de Udemo, edições 96, 35, 2021 e 97, 36, 2021. O bônus resultado terá nova forma de cálculo, sempre levando-se em conta as metas definidas pelas secretarias. As regras para a interposição de recursos sobre os resultados alcançados pelo órgão ou entidade, seu julgamento e providências correlatas serão estabelecidas por ato do secretário da respectiva pasta, o que não é uma boa política. Temos uma experiência negativa nesse sentido com as multas do Detran. Quem multa é também quem julga os recursos contra a mesma multa. Acaba sendo a fábula do lobo e do cordeiro. Com os novos cálculos, os valores serão inferiores aos percebidos atualmente. O Procurador-Geral do Estado poderá indicar servidor público para atuação como assistente técnico nas ações judiciais de competência da Procuradoria-Geral do Estado, PGE, sem prejuízo de suas funções, mediante cadastramento prévio. Isso dispensará o concurso público e até mesmo o processo simplificado de contratação, sob a alegação de que este é o meio mais eficiente de contratação de pessoal qualificado. Por aí, dá para ver que, a depender do atual governador, o concurso público de provas e títulos, previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual, está com os dias contados. A indicação política e o compadrio são o melhor caminho, para o governador, é claro, não para o serviço público. A contratação temporária de servidores públicos traz algumas novidades, dentre elas a remuneração dos futuros servidores temporários, que corresponderá a 90% dados os cargos públicos correspondentes, medida desestimuladora e ilegal. Aliás, após a publicação da Udemo, o próprio secretário da Educação afirmou que isso seria revisto. Também poderá ser instituída a avaliação de desempenho dos servidores temporários, que será considerada para eventual prorrogação ou extinção do contrato antes do término da sua vigência. Poderá ser instituído um sistema de compensação de horas. Onde não há o pagamento de horas extras, estas horas poderão ser usadas para compensar
eventuais faltas dos servidores. Problema: esse mecanismo poderá incentivar a convocação para trabalho extraordinário sem a devida remuneração. O processo por abandono de cargo ou função passa a ser processo de demissão por inassiduidade, que dispensará o aspecto subjetivo, a intenção de abandonar o cargo. Para este caso, as faltas injustificadas serão reduzidas, passando de 30 para 15 dias seguidos e de 45 para 20 dias úteis intercalados, durante um ano. Até aí, nenhum problema. O problema, a arbitrariedade, fica por conta do pessoal regido pela Lei 500, de 74, na contagem dos 15 dias seguidos. Serão computados os sábados, os domingos, os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. Por exemplo, se o servidor faltar numa quarta-feira, sendo a quinta-feira feriado, a sexta-feira ponto facultativo e em seguida vem o sábado e o domingo, esse servidor ficará com 5 faltas dias seguidas, embora tenha faltado um dia só. Também, no caso de um professor, como exemplo, que tem aulas apenas na segunda e nas sexta-feiras. Se ele faltar na segunda-feira, terá faltas lançadas na terça, na quarta, na quinta-feira. É ilógico, ilegal e imoral. O abono de permanência terá de ser justificado pelo chefe da pasta, ou seja, deixará de ser um direito objetivo, passando a direito subjetivo de mero capricho. É um direito, mas sua realização dependerá da vontade de uma autoridade superior. E mais, são estipulados percentuais no valor do abono, dependendo da necessidade do servidor para o serviço público. E quem vai declarar essa necessidade? O titular da pasta. De novo, compadrio, política partidária, interesses eleitorais, tudo a contrariar o princípio da impessoalidade na administração pública. São propostas alterações no processo administrativo disciplinar, PAD, para conflitos de natureza disciplinar de pequena ofensividade para a administração. Em tese, esse é um ponto positivo. Composição, suspensão condicional do processo, medidas restaurativas, termo de ajustamento de conduta, etc. Resta definir o que são conflitos de natureza disciplinar de pequena ofensividade para a administração. Expressão aberta, onde cabe muita coisa. A briga aí vai ficar com os procuradores. Um grande absurdo é o fato de que as escolas que têm que receber estagiários, mas que não têm o exigido professor orientador de estágio, que são todas as escolas da rede pública estadual, com essa lei poderão indicar um servidor qualquer para exercer a função de professor orientador de estágio, né? Por aí dá para ver a pouca seriedade, ou melhor, a leviandade com que se trata a importantíssima questão do controle e da orientação do estágio através das escolas públicas estaduais. Lembramos ainda a confusão criada com as datas de entrada em vigor e produção de efeitos dessa lei complementar, se for aprovada nos termos originais, e sua retroatividade para prejudicar, o que é inconstitucional. De forma sucinta, esses foram os pontos levantados e analisados no PLC número 26 de 21. E aí vem a imprensa e resume tudo no seguinte: professores se mobilizam contra projeto que reduz faltas ao trabalho em São Paulo. Só isso, mais nada. Cabe uma pergunta: essa publicação foi encomendada? Por falar em faltas, os professores têm direito a 6 faltas abonadas por ano. Os seletistas, a 5. Agora, os seletistas continuam com as 5 e os servidores ficarão com 0. Atenção, colegas da imprensa e população em geral. Os professores
não querem ter o direito de faltar. Os professores querem o direito de trabalhar, de serem valorizados. É entendida essa valorização como o respeito à profissão e melhores salários. Só assim a situação caótica da escola pública será resolvida. Querem também que esse respeito continue após a aposentadoria, sem confisco salarial. Até porque o governador que confisca salários, aposentadorias e pensões é o mesmo que multiplica repasse de verba política, precariza transparência e gasta R$ 1 bilhão até com 34 deputados federais e uma senadora. Tudo isso depois de se declarar candidato à presidência da República. Além das emendas parlamentares impositivas, muito dinheiro, nosso dinheiro, está sendo jogado na Assembleia Legislativa, cujo presidente recebeu quase 30 milhões de reais. E as escolas continuam sem professores, sem funcionários, sem infraestrutura. Para a educação e esses profissionais, o Estado alega que não tem dinheiro ou que não pode gastar devido a uma lei federal. Dá para acreditar? Não! Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo.